Segunda Crônicas, capítulo 30. E quero compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração. É uma continuação da palavra que eu compartilhei no primeiro Jorge. Quem estava lá? Quem se lembra? Pode-se dizer que é uma continuação, amém? Segunda Crônicas, capítulo 30. Vamos ler do 1 ao 13. Diz assim: Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra ao Senhor, Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, digo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram a ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem-se para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês, que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus antepassados e como os seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Versículo 9. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. 10. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Assé, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermentos. Era uma multidão enorme. Pode se sentar. Toma a direção do Espírito Santo. Irmãos, desde o primeiro livro, desde mais ou menos 1 Reis capítulo 11, a nação de Israel, que desde a saída do Egito era uma nação única, unida, falei disso no primeiro Jorge, eles eram várias tribos, porém uma mesma nação, com uma mesma missão, servindo ao mesmo Deus. Porém, a partir de mais ou menos 1 Reis capítulo 11, a nação se dividiu, também como parte da punição do Senhor. Mas a nação se dividiu, e a partir dali, para falar do povo de Israel, a gente fala, o texto vai sempre falar Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, porque a nação foi dividida. E por esse motivo e por vários outros, a Bíblia aqui está começando a dizer que há muito tempo eles não comemoravam, não celebravam a Páscoa do Senhor. Que desde o livro do Êxodo, desde a libertação do Egito, era uma lei que Deus tinha dado. Amém? A Páscoa lembrava a libertação deles do Egito. E pelo menos uma vez por ano eles tinham que celebrar a Páscoa todos juntos. Com o passar do tempo, na época de Salomão, Deus estabeleceu um lugar onde eles iam fazer isso, que era o templo. Quem está entendendo isso? Amém?
E depois disso, muitas águas rolaram, entrou rei, saiu rei, entrou rei, saiu rei. E muito tempo se passou sem que eles celebrassem a Páscoa do Senhor, até que chega o tempo de Ezequias. Um dos períodos de avivamento do Antigo Testamento foi nessa época, na época de Ezequias. E Ezequias, claro, movido pelo Espírito de Deus, movido por Deus, como o pastor Rodrigo disse, ouvindo algo que estava vindo do coração de Deus, ele toma uma decisão, que foi narrada aqui. Ele reúne as autoridades e ele diz assim: vamos mandar uma mensagem através de cartas para todo o reino de Israel, tanto a do norte quanto a do sul, tanto em Judá quanto em Israel, ou seja, para todos, sem exceção. E vamos mandar uma mensagem. Qual é a mensagem? Vamos todos juntos ao templo para celebrar a Páscoa do Senhor. E os mensageiros vão distribuindo a mensagem, rodam a nação inteira levando a mensagem. Só que a Bíblia diz que algumas pessoas fizeram o quê? Zombaram, caçoaram deles e riram. Irmãos, vamos pensar. O propósito de Ezequias era unir novamente uma nação que já estava dividida há muito tempo. A mensagem de Ezequias era: vamos nos unir novamente, vamos esquecer as nossas diferenças, vamos nos unir para celebrar juntos a Páscoa do Senhor, que há muito tempo a gente não celebra junto. Só que mesmo assim, a Bíblia diz que muitos riram e caçoaram, e consequentemente não foram até o templo. O CIJORJ é um congresso, é uma reunião de jovens do reino de Deus, que não é, como os pastores já vêm dizendo, não é propriedade de uma denominação. Pelo contrário, o propósito é unir várias igrejas e várias denominações. E qual é a mensagem do CIJORJ? A mensagem do reino de Deus, como o pastor Rodrigo iniciou dizendo: só existe um reino, só existe uma igreja. E é essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, que nós no CIJORJ estamos levantando a bandeira e estamos anunciando na cidade e nos arredores, porque o próximo é em Congonhas. Ou seja, essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é a da prosperidade, não é nem mesmo a da cura, embora as duas sejam totalmente diferentes. Mas a nossa mensagem que nós queremos levantar é a mensagem do reino de Deus. Nós somos várias igrejas sim, várias denominações sim, mas somos o único reino, servindo ao único Senhor. Porém, assim como aconteceu lá no passado, nós temos tentado espalhar essa mensagem. Como já conheci o pastor Rodrigo, não é de hoje que não só ele, mas várias pessoas tentaram transmitir essa mesma mensagem. Mas o que nós vemos também no nosso dia, e talvez chegue a ser até pior, é a mesma coisa que nós vemos aqui. Às vezes muitas igrejas, muitas denominações, muitos pastores, muitos até cristãos, vou falar todos, eles riem disso. Eles desprezam essa mensagem de união. Nossa mensagem é: vamos nos unir, mas eles desprezam essa mensagem. Eles riem até. Às vezes eles podem não rir, dando gargalhada, podem ser simpáticos e até educados, mas por dentro eles estão o quê? Reunir igreja num congresso só de várias igrejas? Não. E existem vários motivos. Existem aqueles que não querem atender a essa mensagem, porque eles estão preocupados em edificar a igreja deles somente. Pastor, mas edificar a igreja não é ruim. Não, beleza, não é ruim. Nós temos que edificar a igreja. Mas o problema é você querer edificar só a sua igreja, sendo que você edifica a sua igreja para automaticamente edificar o reino. Amém? Quando cada um de nós dedicamos a edificar a nossa igreja, nós estamos assim edificando o reino de Deus. Só que o reino de Deus, a sua igreja você pode edificar sozinho, mas o reino não tem como edificar sozinho. O reino só é edificado se nós nos unirmos, se nós juntarmos as nossas forças e edificarmos sobre essa cidade. Amém? Então, irmãos, tem pessoas que não querem, estão presos à denominação dele, à igreja, à congregação dele, está preocupado em cuidar. Só que existem outros irmãos que eles não ouvem a mensagem, não respondem a mensagem, porque eles dizem assim:
Vários outros já tentaram fazer isso. Vários outros já tentou. Pastor Rodrigo não é o primeiro, pastor Edilson não é o primeiro. Vários outros já tentou e não deu em nada. E eles estão desacreditados da mensagem do reino de Deus. Amém? Então, existem vários motivos, eu vou ficar só nesses dois. Existem vários motivos porque as igrejas não estão respondendo a essa mensagem. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que independente se eles vão vir ou não, nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar firmes levantando essa mensagem. Deus vai levantar profetas mensageiros para divulgar essa mensagem por toda a cidade de Lafayette e região. Quem vai fazer parte dessa turma, dá glória a Deus aí. Irmãos, não importa. Talvez você foi, nós pastores estamos indo, conversamos com pastores das igrejas e seja um motivo ou outro, enfim, não estão aqui, irmãos, nós não vamos desanimar por causa disso, porque a Bíblia diz que mesmo rindo, mesmo sendo caçoando deles, a Bíblia diz que em Judá, Deus fez o povo cumprir o que as autoridades tinham chamado. Deus sempre vai mover o coração de muitos ainda. Deus vai mover o coração, Ele está movendo o coração de pastores, Ele está movendo o coração de igrejas, por isso você está aqui. Amém? Então não importa quantos não vieram, o importante é que Deus está movendo o nosso coração e Ele está começando por nós para reunir uma grande multidão, porque o texto vai dizer que no final a multidão é enorme. Por mais que a gente não está vendo essa multidão ainda, nós cremos que vai só aumentar essa multidão. Quem crê assim, não, glória a Deus. Então, irmãos, não desanimem. Não desanime, não importa quantas portas. Jesus falou, se vocês entrarem numa cidade e não te receber, sacode a poeira do pé e vai embora, mas continua pregando. Se não te receber numa casa, vai para outra, até você achar. Irmão, se uma igreja não atendeu a chamada, nós vamos para outra, e vamos para outra, e Deus já está preparando todos aqueles que vão responder a mensagem. Deus já está preparando, vai atrair, vai mover, e o Jorge vai ser um templo onde nós vamos nos reunir para edificar o reino de Deus. Quem crê, dá glória a Deus. Amém? Então, não vamos desanimar. Fala para quem está só, nós não vamos desanimar. Os pioneiros são os que mais sofrem. Amém? E ó, a tarefa mais difícil fica com aqueles que fazem o caminho. Muitos deles às vezes se tornaram mártires para abrir o caminho. Mas depois que o caminho está pronto, é fácil as pessoas voltarem atrás. Pastor, depois essas igrejas vão seguir no caminho, tudo bem, é isso que nós queremos mesmo. Mas se Deus está procurando uma geração para abrir esse caminho, eis-nos aqui, Senhor. Deus vai encontrar nos Jorge uma geração disposta a abrir esse caminho. Quando os profetas do Senhor vão abrir o caminho aqui, não, glória a Deus. Irmão, saia daqui nessa noite dizendo, não importa o que acontecer, se 1000 cair ao meu lado, 10 mil na direita, eu vou continuar de pé anunciando a mensagem do reino de Deus. Eu vou continuar de pé sendo um mensageiro, um profeta de Deus. Amém? Então não importa como as coisas vão acontecer, se daqui um ano estivermos nós mesmos, não importa, nós não vamos desanimar. E qual é a nossa motivação para isso? Para que Ezequias queria reunir o povo? Para que Ezequias queria reunir o povo? Para celebrar. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5. Acho que ninguém bebeu essa água, eu vou beber. Profeta também, se eu pudesse acrescentar com a permissão do pastor Rodrigo. Profeta também, ainda que como Elias, né? Só tem eu, Senhor. Mesmo que o profeta esteja sozinho, o profeta que é profeta continua sozinho. Ainda que ele pense que é só ele, Senhor, mas é só eu, é só a nossa igreja, é só o Jorge que está anunciando a mensagem. Daqui a pouco Deus vai falar, tem ainda 7 mil, ainda tem isso. Ele só não chegou ainda, mas eles vão vir, porque eu estou movendo o coração deles. Então você levanta a sua cabeça e continua. Para que eles irão reunir? Para celebrar 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7.
1 Coríntios 5, 7. Eu vou ler só a última frase. Na minha tradução está assim: porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Aleluia! Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Na maioria das traduções porque Cristo é a nossa Páscoa. Pastor, Páscoa é coisa do Antigo Testamento. Não, do jeito que aconteceu lá é do Antigo Testamento. Mas a mensagem da Páscoa continua a mesma coisa. A mensagem do reino ainda é a mesma. Vamos celebrar a Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Vou perguntar de novo. Nós estamos nos reunindo, e o que nos moveu e nos trouxe para estarmos aqui juntos, rompendo barreira de denominação, igreja, placa de igreja, foi a celebração da Páscoa. E continua sendo e vai ser a festa da Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? Não há outro motivo que pode nos reunir. Não precisa de outro motivo. O Cordeiro está vivo. Jesus ressuscitou. Isso é motivo suficiente. Só isso já basta. Só isso já basta. Não precisa mais nada. Não precisa vir cantor de fora. Sim. É a nossa Páscoa. Fala com quem está do seu lado. É a nossa Páscoa. Portanto, se a Páscoa não nos unir, nada mais vai nos unir. Fala com quem está do seu lado. Se a Páscoa não nos unir, nada mais nos une. É por isso que já tentaram. Talvez às vezes que já tentaram, estavam tentando celebrar outra coisa. Porque quando é para celebrar a Páscoa, o texto de Crônicas diz que uma multidão enorme se reúne. E o resultado, sabe qual foi? Está lá nos versículos para frente, antes de terminar o capítulo. A Bíblia diz que um avivamento rompeu na nação de Israel. Pastor, mas não tinha todo mundo. Não tem problema não. Se Deus achar um grupo que celebra o livro da Páscoa, Ele traz o avivamento. Ele traz o avivamento. Nós queremos e precisamos de um avivamento na nossa cidade. Nós precisamos. E o que vai atrair esse avivamento? A celebração da Páscoa. Pastor, Deus precisa que todas as igrejas estejam? Não necessariamente. Ainda que alguns caçoem e riem, não vêm. Com os que vierem, se estiverem celebrando a Páscoa, Deus vai trazer um avivamento. Ele vai trazer um avivamento. Amém? Irmãos, eu não sei, eu vou terminar. Eu não sei se você já viu, mas há uma série de vídeos, se encontra no YouTube, que se chama Transformações. Tem alguém que já sabe o que é? Já viu? Procure no YouTube. Eu vou postar no grupo do C. Jorge lá. É uma série de filmes documentários, se chama Transformações. É um vídeo um pouco, são documentários um pouco mais antigos, da época 2000, da virada do milênio. Mas o que esses documentários mostram? Mostra com uma excelência grande o que Deus tem feito, que às vezes nós aqui no Brasil não sabemos, em nações no mundo inteiro. Avivamento que Deus tem trago sobre nações inteiras, a ponto do presidente ser um cristão verdadeiro, a ponto da maioria do governo serem cristãos, a ponto de, na virada do milênio, a esposa do presidente falar: nós estamos entregando a nossa nação na mão de Jesus, porque só Ele é o Senhor. Avivamento nas ilhas de Fuji, enfim, eu vou mandar lá e você pode pesquisar também. Transformações. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu assisto esses vídeos e alimento a minha fé com eles. Por quê? Tudo começou como nós estamos começando agora. Alguns pastores e igrejas se reunindo em unidade e oração, para resumir tudo. Unidade e oração. Fala com quem está do seu lado. Unidade e oração. Unidade e oração. Unidade e oração. Unidade e oração. Unidade e oração.
E o que Deus tem feito é algo que só Ele mesmo pode fazer. Os pastores sentados, eles dão testemunhos e falam assim: não adianta perguntar, tipo, quem liderou? Não tem quem liderou. Simplesmente o Espírito moveu, como está movendo em Conselheiro Lafayette. Ele está movendo os pastores, Ele está movendo os chamados e os escolhidos dele. Ele está movendo os profetas mensageiros e reunindo eles em torno do Cordeiro Pascual. O resultado é um avivamento. Por isso eu creio que um grande avivamento é sobre a nossa cidade. E nós estamos aqui para clamar por isso, amém? Mas para isso, não desanime de anunciar essa mensagem. Se receberem, bem, venham conosco. Se não receberem, sacode a poeira do pé e vai continuar anunciando a mensagem. Se coloque de pé. Vamos deslocar o Cordeiro Pascual nessa noite. Vamos mais uma vez continuar uma canção que glorifica o Senhor Jesus. Ministra, deixa o Espírito fluir. Irmãos, vamos clamar a Deus. Vamos finalizar então já aqui a última mensagem. Vamos finalizar orando. Qual é a nossa oração? Todos nós vamos orar por uma única coisa. Deus, traz um avivamento sobre a nossa cidade. Amém? Podemos orar? Podemos orar? Então vamos glorificando Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, e orando juntos para que Deus traga um avivamento sobre a cidade. E se Ele estiver esperando alguém, a maioria desses, você vai ver no vídeo que os pastores dizem assim: um avivamento para ele vir, ele precisa ser convidado. Precisa ser convidado. E eu creio, e o que eu quero terminar é: se Deus está esperando um povo convidar ele para vir fazer um avivamento na nossa cidade, eu espero que ele encontre aqui nessa noite. Eu tenho certeza que pode ser esse grupo do São Jorge que vai dizer e vai clamar de noite até ver acontecer. Deus, traz um avivamento sobre a nossa. Então vamos orar juntos. Começa a orar e vamos orar. Pode orar.